Aí, começou, demora um pouquinho para começar. Bom, pessoal, então a gente viu a notação em fluxograma. Ela é muito legal porque ela é fácil de visualizar, né? Então tá aqui ó, um fluxograma do exercício anterior, né, do elevador. É fácil de visualizar, é fácil de seguir. A gente consegue fazer um desse aqui, dá para qualquer pessoa, ela consegue seguir. Mas quando a gente está programando, dá para programar em fluxograma? Dá, programar em fluxograma. Ah, daria para programar o Facebook só usando o fluxograma? Dá para você fazer o fluxograma do Facebook inteiro, não tem problema nenhum, certo? Mas não é o que a gente vai fazer. A gente não vai sair fazendo fluxograma. Uma porque é complicado, né? A gente ficar desenhando, ainda, quando a gente tem a lousa ainda é mais tranquilo, mas aqui fica um pouco mais complicado. Então a gente vai usar outra notação que é chamada pseudocódigo. Aí a gente começa a baixar o nível de abstração. Então a gente começa a chegar mais no nível de programação. Porque agora, ao invés de desenhar a caixinha, a gente vai escrever as operações, o algoritmo em si. Beleza? Então essa notação, ela tem vários nomes. Eu gosto da pseudocódigo. Vocês vão ouvir falar de Portugal, português estruturado, beleza? Com esse pseudocódigo, pessoal, dá para a gente aprender a programar, ficar em pseudocódigo. A gente não precisa colocar a mão em linguagem de programação nesse curso inteiro. Eu podia chegar para vocês e falar, pessoal, olha, nós não vamos programar, fazer funcionar nenhum programa no computador. A gente vai aprender a programar na mão. Daria? Dá. Aí, nesse momento você está falando, caramba, como que eu aprendo a programar na mão? Dá, pessoal. A gente vai escrever o código na mão, executar na mão. Inclusive, a gente vai fazer algumas coisas assim. Vai executar uns códigos na mão, mas já em Python, tá? O pseudocódigo a gente só vai usar hoje, que é nessa aula de algoritmo não computacional. O pessoal conhece como Portugal, português estruturado também. Eu trouxe aqui, eu não gosto muito desses nomes, não. O pseudocódigo pessoalmente, é que eu mais gosto, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz, pessoal? Então, vamos pegar o exemplo do pneu, né? De trocar o pneu. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai traduzir o nosso fluxograma no pseudocódigo, certo? Então, como que isso aqui vira um código mesmo, o pseudocódigo no caso. Vamos lá. Então, ó, se o nosso algoritmo fosse simples assim, como seria? Né? Início, trocar pneu, fim. Então, a gente tem um início, dentro do início, entre o início e o fim, nós temos uma operação trocar pneu. Então, isso aqui traduz no pseudocódigo para essa escrita aqui. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima. Ó, então, ó, aqui olhando na direita aqui, ó, no meu mouse, olhando para o nosso fluxograma. Início, pergunto, o step está vazio? Se sim, vamos chamar o borracheiro. Se não, vamos trocar o pneu. Fim. Tá? Então, como que a gente faz? Ó, início. Dentro do início, ó, se o step está vazio, então chamar borracheiro. Certo? Se não, trocar o pneu. Concorda que é isso aqui numa linguagem textual? Então, ó, de novo, vamos lá. Ó. Vamos supor que você pegue que agora lá o criador do algoritmo, a gente cansou dos desenhos, então ele escreveu isso aqui para você e você precisa trocar o pneu. Vamos supor que isso aqui seja suficiente para você conseguir trocar o pneu. Então você fala, beleza, começa aqui. Então, vamos lá, primeira operação. Se o step está vazio, então deixa eu ver se o step está vazio. Ah, ele está vazio. Então eu tenho que fazer o que está aqui dentro desse C. Chamar o borracheiro. Quando eu falo dentro, ele tem esse dente aqui, tá vendo? Esse recuo, né, para dentro mesmo do C aqui, ó. Então, se isso for verdade, eu tenho um recuo aqui, ó, eu vou chamar o borracheiro. Se isso for mentira, então, se não, então eu vou trocar o pneu. Tá bom? É outra coisa meio chata de pegar o jeito. Tá bom? Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então, ó, vamos... Agora tem quando a gente deu uma melhorada no trocar o pneu, né? A gente colocou essas operações condicionais, essas operações, né? Essa estrutura sequencial aqui, ó.
Então, como fica? Ó, vamos lá, comecei, peguei o algoritmo aqui, ó. Se o step está vazio, então eu vou chamar o borracheiro. Ah, o step está vazio, vou chamar o borracheiro, enfim. Repara o seguinte, pessoal, ó, quando eu entro aqui, ó, se esse C é verdadeiro, ó, repara como que é. Se eu entro aqui, não tem como eu voltar mais para esse lado. Entendeu? Ó, a setinha vem para cá, fim, acabou. Não tem nenhuma setinha que vai para lá. Então, quando eu estou lendo, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ó. Se o step está vazio, então chamar o borracheiro. Eu nunca vou executar o senão. Então, fiquem espertos com isso, tá bom? Então, ó, vamos supor que o step não está vazio. Então, vem aqui, ó. O step está vazio? Não, o step está cheio, né? Então, isso aqui é mentira. Então, eu venho para cá no senão. Então, eu vou levantar o carro, desparafusar, remover, colocar, parafusar, baixar, fim de ser, fim do algoritmo. Tá bom? Beleza? Então, vamos para o próximo. Aqui a gente tem aquela estrutura, aquela repetição inconveniente. Lembra? Eu não coloquei aqui porque não coube. Então, ó, se o step está vazio, não. Se não, né? Se o step está vazio, então chamar o borracheiro. Se não, então vamos lá, levantar o carro, desparafusar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Remover a roda lá, desparafusar lá. Então, o que a gente tem aqui? Aquela repetição chata, né? Que a gente consegue usar a estrutura de repetição. Então, vamos ver como que a estrutura de repetição fica no caso do pseudocódigo. E tem várias maneiras de fazer. A maneira mais intuitiva é essa aqui, ó. Vamos lá. Ó, lembrando, né? Vamos ver aqui primeiro no nosso fluxograma. Ó. Existe parafuso? Sim. Desapertar. Existe parafuso? Sim. Ele vai fazendo isso aqui até existir. Quando não existe mais parafuso, remove a roda. Certo? Então, pessoal, como que a gente vai fazer? Então, ele está dentro, né, do senão. Repare que, ó, temos agora uma estrutura condicional dentro do senão. Uma estrutura de repetição dentro de uma condicional. Então, ó, senão, né? Então, se o step não está vazio, então a gente levanta o carro. Aí a gente vem aqui, ó, vamos ver como funciona a estrutura de repetição. Enquanto houver parafuso para desapertar, faça. Desapertar parafuso. Então, ó, e o fim do enquanto. Repara o seguinte, ó, ele vai fazer essa estrutura do enquanto aqui, ó, ele vai ficar rodando aqui. Qual que é a condição? Enquanto houver parafuso para desapertar. Então, ó, enquanto houver parafuso para desapertar, faço desapertar o parafuso. Cheguei no fim do enquanto, eu volto nele. Enquanto houver parafuso para desapertar, faça desapertar parafuso. Fim do enquanto, volto. Eu sempre que eu chego no fim do enquanto aqui, eu tenho que voltar lá para cima e fazer a pergunta de novo. A hora que essa pergunta aqui for falsa, ou a resposta dela for falsa, tem parafuso? Não. Eu vou para depois do fim do enquanto. É o que a gente faz aqui. Tudo bem? Então, remover a... Opa! Como eu falei para vocês, tem várias maneiras de fazer aqui a estrutura de repetição. A gente vai usar o enquanto, que é o que a gente vai usar lá em Python, tá bom? Então, ó, remove a roda, colocar o step. Coloquei o step, o que eu preciso fazer agora? Apertar os parafusos. Enquanto houver parafuso para apertar, faça. Apertar parafuso. Apertei um parafuso, fim do enquanto. Enquanto houver, ainda tem. Vai fazendo isso aqui até acabar o parafuso. Acabou, vamos supor que acabou o parafuso. Cheguei. Enquanto houver parafuso para apertar. Opa, acabou o parafuso. Terminou, venho aqui, abaixo o carro, saio do senão, terminei de fazer. Tá? Então, esse seria o nosso algoritmo em pseudocódigo para trocar o pneu do carro. Ok? Beleza? Eu vou parar a gravação aqui, para o vídeo não ficar longe, a gente consegue discutir algumas outras coisas. Ai, pessoal, que beleza. Eu parei a compartilhamento e não a gravação. Muito bem.